Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Eu sou Leonardo Goltara e hoje nós vamos falar sobre a decisão de transportar ou não transportar um paciente, seja dentro da sua própria instituição, de um setor para o outro, ou seja, entre as instituições, tirar da UPA e levar para o hospital de referência, por exemplo. Pergunta do milhão, né, Léo? Essa é a pergunta do milhão. Para me ajudar hoje com essa linda tarefa, temos mais uma vez ela, a única, a exclusiva, doutora Luísa Brown. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, né, Léo? Pergunta do milhão. Cara, isso é um trabalho muito nobre, mas muito comum para jovens médicos. Trabalhar em ambulância, transportando de uma UPA para outra UPA, ou de um lugar menor para outro lugar maior, de um hospital para outro, seja para sair da UPA e fazer uma internação, seja para eventualmente fazer uma tomografia, fazer uma ressonância e voltar, seja uma transferência em definitivo. Eu trabalhei muito com isso, né, Léo? Iniciei minha carreira, foi nesse transporte intra-hospitalar, né? Pois é, eu não tenho uma longa carreira em transporte inter-hospitalar por uma questão minha, que eu tenho uma cinetose horrível. Eu enjoo em carrossel de criança de 3 anos de idade. Então a ambulância para mim sempre foi uma coisa muito complicada. A gente já fez bastante, mas o transporte, principalmente o transporte inter-hospitalar, eu já abandonei tem um tempo como prática. Mas você não, né, Lu? Você como muitos médicos aí da sua geração, da faixa etária, fazem bastante transporte inter-hospitalar, e a gente tem a experiência também do transporte intra-hospitalar, que em grandes hospitais pode ser tão complexo quanto o transporte entre hospitais, que às vezes para sair, por exemplo, no nosso Jaime, para sair do pronto-socorro até conseguir internar na UTI, é uma pequena viagem que a gente faz, tem que andar, tem que pegar elevador. O residente sofre, gente. Tem que fazer as coisas, tem que pegar um elevador significativo, é um corredor comprido, e dá a volta e quebra, e passa por trás, passa no fundo. Então, assim, nem sempre esse paciente tem condição de ser removido do pronto-socorro ou de ser removido da UPA para o seu destino final. Então, vamos falar sobre como fazer esse transporte seguro. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa, Luísa, para a gente começar o transporte? Eu acho que a decisão de levar ou não um paciente é realmente a pergunta do milhão. É a primeira pergunta que a gente deve se fazer ao chegar no local. E o principal item dessa pergunta é a estabilidade do paciente. Então, cheguei no local, eu vou avaliar se esse paciente ele tem ou não uma estabilidade clínica para o transporte. Beleza. Se o paciente não está estável, pessoal, você chega lá, você vê um paciente dispneico, ou hipotenso, ou agitado. A gente viveu isso muito no Covid, né, Léo? Nossa. Muitos pacientes instáveis para o transporte. Então, tem um paciente agitado, dispneico, ou hipotenso. Você primeiro precisa resolver no setor onde você está o caso do paciente. Você precisa estabilizar e transportar. O transporte é sim um momento de risco. Se o paciente não está estável, garante a via aérea, garante o acesso venoso, faz o volumezinho, começa uma nora para ele se ele estiver muito hipotenso, ou eventualmente você pode sim começar a nora numa veia periférica. Se ele estiver muito agitado, com risco de queda do leito, de queda da cama, de queda da maca, resolve essa agitação primeiro para você fazer um transporte seguro. Não transporte pacientes em condições inadequadas, porque é mais fácil você levar as condições adequadas até o paciente do que levar o paciente até o setor, que é muito mais arriscado. Acredite, você transportar umas medicações e um ventilador até o seu pronto-socorro tem muito menos risco do que você transportar o paciente dispneico até a UTI. Então, você transporta aquilo que não morre, a medicação, o respirador, você
transporta os equipamentos, você não transporta o paciente instável. Isso é muito importante. Então, o paciente está instável, nem discute transporte ou não transporte. O paciente está instável, ele tem que ser estabilizado primeiro. E lembrar que isso, Léo, abre gancho até para o segundo questionamento que a gente faz, né? A gente vai avaliar a estabilidade desse paciente e, posteriormente, a gente vai avaliar quais são os recursos que eu tenho naquele local e quais são os recursos que o meu paciente precisa. E isso pode, muitas vezes, levar à decisão de levar um paciente instável. Ah, mas como? Vou te dar um exemplo clássico aqui. Um paciente com infarto com supra, instável, chocado, entubado e o choque refratário com droga vasoativa em ascensão e o local não tem hemodinâmica, não tem CAT. Perfeito. Então, esse paciente está instável por um infarto, mas o local não tem o recurso que ele necessita. Então, eu vou precisar transferir esse paciente da melhor maneira, né, com a melhor estabilidade possível, mas vai ser um critério para eu resolver isso aí, né? Se o recurso do local que ele está atualmente não é suficiente para resolver o problema dele e você não consegue trazer de maneira nenhuma para o local atual o recurso, por exemplo, você não consegue trazer um laboratório de hemodinâmica para dentro da UPA, exatamente. Aí sim, aí compensa o risco de transportar, mesmo se tiver instável. Então, primeiro passo, a gente decide se o paciente está estável ou instável. Se tiver estável, beleza. Se tiver instável, a gente dos dois, ou vai tentar estabilizar ele primeiro, exato, ou vai afirmar por A mais B, essa é uma decisão técnica muito responsável, que eu vou transportar mesmo instável, porque se ficar aqui vai morrer por falta absoluta de condições de atendê-lo, por falta absoluta de ter o recurso que ele precisa. E aí é nesse raciocínio que a gente entra no terceiro questionamento, Léo. Porque eu tenho um paciente que pode estar instável, que o local não tem o recurso que ele necessita, e aí eu preciso me perguntar o risco-benefício dessa transferência, né? Então tá aí o nosso terceiro questionamento, né? E lembrar que não adianta transportar para um local que também não vai ter o recurso. Exatamente. Não ter o recurso por não ter o recurso, fica onde está. Não submeta o paciente a um transporte aleatório, um transporte que não vai te levar para uma situação melhor. Você tem que saber, o paciente vai dizer, vamos transportar? Vamos. Tá, mas nós vamos transportar por quê? Se está estável, tranquilo. Mas se estiver instável, eu vou transportar porque eu quero sair do ponto A, que está ruim, para o ponto B, que vai estar bom. Levar do ponto A, que está ruim, para o ponto B, que vai estar tão ruim quanto o ponto A, não justifica. Tá? Esse é o nosso terceiro ponto. E isso vai levar uma listagem de perguntas que a gente deve se fazer, né? Para qual local que eu estou levando? A que distância é esse QTC, como a gente chama, né? A que distância é esse atendimento? Qual é a vaga do paciente? Porque às vezes acontece muito, tá, Léo? Não é raro. A gente não se atenta à folhinha de transferência do paciente, que está lá um paciente. A gente teve um caso, inclusive aqui no nosso estado, que gerou repercussões até jurídicas para médicos mesmo, por conta disso. Então, assim, olhe o cabeçalho. Esse paciente está indo de enfermaria para enfermaria? Ou é um paciente que está indo de enfermaria para UTI? Que vaga é essa que está me esperando lá no destino? Porque senão eu vou passar aperto com esse paciente. Então, avalie local, distância, vaga e avalie um ponto muito importante, Léo, que é a preferência do paciente. Acho que compartilhar essa decisão, não só com o paciente em si, porque às vezes ele não vai estar conseguindo conversar com a gente, mas com os familiares. Sim, né? Porque às vezes o paciente pode escolher, olha, surgiu, aqui no estado acontece, né? Surgiu o paciente está grave numa sala vermelha na UPA, aqui na Grande Vitória. Às vezes surge uma vaga de UTI e não tem na Grande Vitória, a central de regulação, por falta de opção, oferece uma vaga numa UTI do interior, que às vezes está a 200 quilômetros daqui. E a família muitas vezes não aceita. E eu acho pertinente que a família seja convidada a participar, e o paciente, quando lúcido, e a família, quando o paciente não estiver lúcido, sejam convidados a participar da decisão se vale ou não vale a pena transportar o paciente. Que a ambulância leva, mas ela não traz de volta, né? É isso. Essa é a grande questão. É isso. E tudo isso feito, avaliado distância, recurso, vaga,
ouvida a família, avaliado a estabilidade do paciente, se o local de destino realmente é melhor do que o local de origem. Isso vale também para o intra-hospitalar, tá, gente? A gente está falando muito sobre o inter-hospitais, inter-instituições, mas vale para o intra-hospitalar em hospitais maiores. Tudo isso avaliado, a gente precisa decidir como a gente vai levar esse paciente. Porque a gente começa a pensar assim, vai de maca? Vai de cadeira de roda? Isso no intra-hospitalar. E no inter-hospitalar, muitas vezes... Quem vai comigo? Quem vai comigo? É isso. E muitas vezes no inter-hospitalar a gente vai ter a decisão de vai de ambulância? Vai de ambulância básica, vai de ambulância avançada? Vai de helicóptero? Se for às vezes nos interiores da Amazônia, onde o acesso é pluvial, vai de quê? De barco? Isso tudo tem que ser levado em consideração. A distância, o tempo de viagem, a gente precisa calcular isso tudo aí. E os recursos, né? Que profissionais eu preciso ter? As ambulâncias básicas, geralmente, elas trabalham com um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. E as avançadas têm a figura do médico e do enfermeiro, junto, né, com o condutor socorrista. Lembrar que são equipes reduzidas, então a gente precisa estar alinhado com essa equipe durante o transporte do paciente. E dentro dos hospitais, saber se eu vou precisar do fisioterapeuta, se eu vou ter que levar uma técnica ou duas, se a enfermeira vai comigo. Então, tudo isso a gente precisa avaliar de acordo com o paciente. E aí não tem receita de bolo não, Léo. Aí é realmente de paciente para paciente. Logicamente, os pacientes menos graves, né? Os pacientes de um transporte com mais estabilidade, pacientes que deambulam, facilitam o nosso transporte. Mas aqueles pacientes críticos, entubados, que estão com... Já levei pacientes com 5 bombas de infusão contínua. Na época do Covid era muito comum a gente fazer aquele monte de sedação em bombas de infusão diferente. Enfim, então eu preciso avaliar isso para saber o que eu tenho, né? Às vezes eu vou ter que reduzir um pouco esse número de bomba de infusão. Nem toda bomba de infusão precisa estar ligada o tempo todo no transporte. Exatamente. E a maca, né? Geralmente os transportes na ambulância são feitos na maca, mas a gente tem cadeira de roda também, que consegue auxiliar nos pacientes que deambulam, né? Facilita pra gente. E entender que o ambiente da ambulância é um ambiente restrito, de recursos escassos. Então, é muito importante esse passo a passo, né, Léo? E tanto no intra-hospitalar quanto no inter-hospitalar, lembrar, nunca vai de mão abanando. Sempre leva a sua maletinha, sempre leva a sua mochila. Nunca acha que não vai acontecer nada. Nunca acha que não vai acontecer nada. Leva as medicações. Para cada tipo de transporte você vai ter uma maleta, uma mochila, um kit de transporte específico para você fazer. Mas nunca vai de mão abanando, porque no corredor, gente, não tem armário para você pegar um laringoscópio. Então você leva as coisas, você leva o laringoscópio, você leva seringa, leva medicações que eventualmente você possa precisar, você leva um kit de via aérea, você leva as coisas, você nunca sabe o dia que você vai ficar preso no elevador com o paciente, você precisa ter recurso para o transporte, aquele princípio da aeronáutica, o princípio da aviação, o princípio de segurança do paciente. Redundância nunca é demais. É melhor levar coisa a mais e voltar e não usar do que levar coisa a menos, precisar e não ter. Seja redundante no que você leva, leve coisa a mais. Como eu costumo dizer, leva o laringo para passear. Leva o laringoscópio para passear, para dar uma volta. Ah, não usou? Ótimo, traz de volta, bota ele no lugar, higieniza, guarda. Mas não seja pego de mãos abanando, porque a maior vítima vai ser o paciente. E a gente não quer isso. Beleza? Exatamente. Eu acho que é isso, Léo. Assim, uma outra dica que eu dou também em relação a esse compartilhamento de decisão com a família. Existe o termo de consentimento do transporte. Então, deixe muito explícito para a família qual é o risco, qual é o benefício, qual que é a distância, qual que é o local daquilo que vocês estão fazendo, né? Então, assim, ter a família ao seu lado sempre ajuda. E a gente sabe que muita coisa pode acontecer durante esse transporte.
Então a gente vai trabalhar com as surpresas aí mais controladas. O transporte é um momento nobre e de risco. O transporte é um momento nobre e de risco. Eu vou repetir. O transporte é um momento nobre e de risco. Trate-o assim. Seja respeitoso com o transporte. Se previna para não dar merda. Exatamente. Não subestimem o poder do transporte. Não subestimem o poder da merda. Tá bom? É isso, Léo. É isso. Espero que a gente tenha ajudado você aí que tá na vida dos transportes inter e intra-hospitalares, né, Léo? Se tiver dúvidas, sugestões sobre esse ou qualquer outro tema, manda lá, @emergência raiz, eu respondo todo mundo que me manda mensagem, ou se você quiser falar diretamente com essa maravilhosa doutora Luísa Brown. Segue a gente lá, vai ser um prazer. Eu vou fazer esse Brown aqui virar vinheta. Brown. Um beijo, galera. Valeu. Tchau. Beijo, tchau, tchau.